Aula de número 29 para a segunda série do ensino médio, Formação da República, a transição para o poder civil. Vamos fazer o sombreamento na aula anterior. O que nós vimos na aula anterior? Nós vimos o golpe da República, a ascensão de Marechal Deodoro da Fonseca ao poder. Ele primeiro começa como o presidente provisório e na primeira eleição ele é eleito presidente, tendo como um vice o Marechal Deodoro, o Marechal Floriano Peixoto, que, mesmo sendo os dois marechais militares, não eram do mesmo grupo político. O Marechal Deodoro, naquela época, a eleição, você elegia o presidente, votava para presidente e votava para vice. Então, não é como hoje que você vota numa chapa só, né, e aí ali está eleito o presidente e o vice. Tinha a eleição para presidente e a eleição para vice. Então, cada um era de uma chapa distinta, né, e o Marechal Deodoro, ele quis governar o Brasil como se fosse um imperador, já que ele era acostumado, fazia parte da roda do imperador e era amigo pessoal de Dom Pedro II. Não consegue, né? Tem uma série de rebeliões contra ele, revolta da Armada, e acaba renunciando e assume o Marechal Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que era uma linha mais popular, ele era do grupo jacobino que nós vimos, né, que era o grupo mais popular. O Marechal Floriano Peixoto, diferente do Deodoro, consegue terminar o seu mandato, lógico, com punho de aço, reprimindo todas as ações contra o seu governo. E aí nós vamos ter, em 1894, a eleição do primeiro presidente civil do Brasil, e aí nós vamos ter o início aí, né, dessa série de governos aí ligados à agricultura, ao poder da elite agrária. O governo de Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil, fazendeiro, foi marcado pelo caráter de transição, ou seja, essa passagem aí ainda, né, da monarquia para a república, né, já que o primeiro governo foi de militares, então militares geralmente é aquela coisa muito rígida, pouca abertura, né? Mas também nos governos civis nós vamos ter muita dureza durante aí a Primeira República. Em seu início ainda eram fortes as influências e a ambição política dos militares do Exército. Ao final do governo, essa influência havia diminuído e os militares retornaram aos quartéis. Essa época iniciou uma longa sequência de governo civis. Nós não vamos ter a volta aí de um governo militar no poder somente com a ditadura de 1964, né? Mas, né, vamos colocar aí, vai ser dentro do mesmo século. Então, há retorno dos militares ao poder, e esperamos que eles não voltem mais. Então, vamos ter uma sequência de governos civis, né, civis e voltados para a agricultura, né? Tanto é que vai ser um dos motivos que o Brasil não vai industrializar durante esse período, né? Só com a tomada do poder por Getúlio Vargas e o final aí dessa chamada República Velha, como é conhecido esse período aí que vai da independência até a Revolução de 30, com a tomada do poder por Getúlio Vargas, que nós vamos ter, né, sempre voltado para o agrário e pouco, né, interesse no desenvolvimento da industrialização do país. A desmoralização do exército foi provocada por sua atuação na Guerra de Canudos, quando tropas mal comandadas e precariamente treinadas sofreram sucessivas derrotas no combate à população sertaneja. Na aula de ontem, eu dei a dica para vocês do filme, né? Tem o livro Canudos e tem o filme também que conta a história da Guerra de Canudos. Nesse evento histórico aí,
o exército é desmoralizado, porque eles têm que mandar 4 comitivas para conseguir derrotar uma comunidade de sertanejos, ou seja, que estavam lá com enxadas, foices, facão e poucos armamentos. Os armamentos que eles foram conquistando eram os armamentos que eles iam derrotando, né, essas tropas do exército e iam, né, ficando com as armas aí dos desses militares que estavam sendo derrotados, né? E aí vamos fazer um paralelo. O momento que o exército estava em alta, depois da Guerra do Paraguai, quando eles voltam da Guerra do Paraguai com a pompa toda, e aí eles vão se colocar aí como a principal instituição, a instituição, né, que sobrava aí do Brasil, que tinham o dever de conduzir o Brasil, e é isso que vai levar com que eles sejam aí protagonistas aí no golpe da República, na tomada do poder. E aí, durante já aí a República, eles vão ser desmoralizados aí na Guerra de Canudos. Vão precisar né, quatro quatro tropas, né, para 4 campanhas para eles conseguirem vencer esses sertanejos, né? Inclusive, quem assistiu o filme ou leu o livro vai ver o Antônio Conselheiro dizer o primeiro fogo, o segundo fogo, né? Ele fala do demônio da República, né? Já que ele era um líder messiânico e ele via a República como um demônio, né? Isso eu expliquei para vocês, né? Porque a República, né? Ela não transformou a vida dos mais pobres. Os mais pobres continuaram sofrendo muito, tanto quanto sofriam durante o regime imperial. O Arraial de Canudos havia sido criado em 1893, no interior da Bahia, pelo líder messiânico Antônio Conselheiro. Em pouco tempo, atraiu muitos seguidores em meio à população de todo o interior do Nordeste, de forma que criou uma alternativa para a população geralmente submetida à condição de trabalhos precários nas fazendas da região. Então, quem que foi para essa comunidade de Canudos? Pessoas que não tinham nada a perder, já não tinham nada, né? Viam ali, né, seguindo Antônio Conselheiro, alguma esperança de transformação. E ali eles fizeram um governo independente, um governo que não respondia e nem pagava imposto ali para a República, né? Mas era uma comunidade muito pequena, né? Talvez nem precisasse tamanho aparato militar que foi usado para destruir essa comunidade. Porém, foi usado e, né, gerou esse vexame que foi precisar de 4 campanhas militares para conseguir vencer essa comunidade de sertanejos, né, que no começo batalhavam com paus e pedras, né, praticamente contra o exército brasileiro. As críticas de Conselheiro ao governo republicano e à oposição dos latifúndios locais resultou no envio de diversas expedições militares à região que destruíram o arraial após massacrar grande parte da população de Canudos ao final de 1897. Então, o grupo de Canudos, né, eles faziam essa oposição à República, né? O Conselheiro, ele era um líder messiânico e ele pregava a volta de Dom Sebastião, que foi um rei de Portugal, um rei de Portugal que desapareceu numa campanha militar. Como ele desapareceu, muitos acreditavam, né, que ele foi para junto de Deus, né? Foi arrebatado, né? E que um dia ele voltaria, né? Para livrar. E o Antônio Conselheiros acreditava nisso, né? Então, ele defendia, de certa forma, a volta da monarquia e contra a República, já que a República, né, estava sendo tão algoz com esses sertanejos.
Então, vamos fazer essa atividade. Nunca se viu uma campanha como esta, em que ambas as partes sustentaram ferozmente as suas aspirações opostas. Vencidos os inimigos, boas leis ordenáveis que levantassem uma viva a república, e eles o levantaram a monarquia. E ato contínuo atiravam-se as folgueiras que incendiavam a cidade, convencidos de que tinham cumprido o seu dever de fiéis defensores da monarquia. Então, você vê o quanto era o pensamento aí desses sertanejos, né? Eles davam vivas à monarquia e quando estavam sendo derrotados ali, preferiam morrer do que continuar vivos, vivendo nessa república. Acreditavam que tinham cumprido o seu dever e um dever de fiel, né? Lembrando, era um movimento messiânico. Movimentos messiânicos são aqueles que esperam um Salvador, não necessariamente Jesus Cristo. Jesus Cristo é colocado como um Messias, que é o Salvador que é esperado. Nos movimentos messiânicos, né, o Messias pode ser um outro qualquer, não precisa necessariamente ser Jesus. Então, o movimento messiânico não é necessariamente um movimento que espera Jesus, né? Pode esperar um outro Salvador. No caso, o nosso Messias que está aí na presidência também não é Salvador. Né? Ele mesmo disse que ele é Messias e não faz milagre, né? E coisa alguma. O texto é parte da ordem do dia do 6 de 10 de 1897 do general Arthur Oscar e trata dos momentos finais de Canudos. Para o militar, o principal motivo da luta dos canudenses era a resposta é a letra A, restauração da monarquia. Embora hoje saibamos que a rejeição à república era apenas uma das razões da rebeldia. Então, a resposta correta é a letra A. Né? Então, toda a questão da república, como que a república estava destruindo a vida daquelas pessoas que já estava destruída, né, mas não trazia melhora nenhuma. Então, eles viam, né, nesse movimento messiânico a restauração da monarquia como uma solução para resolver os seus problemas. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.